E vamos estudar a Reforma Protestante. Quem foi Martinho Lutero? Essa pessoa crucial para as igrejas evangélicas, porque veja como está aqui Lutero, o monge católico que abriu as portas para o surgimento das igrejas evangélicas. Ele que fez, como se diz, uma reforma protestante e que abriu as portas, quebrou o monopólio da igreja católica. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Então vamos começar a ler sem delongas. É uma reportagem da BBC News Londres, da Blade, que é a Eslovênia, Edson Veiga. É simplesmente sensacional, não tenho dúvida nenhuma, porque ele é um dos melhores que tem. BBC. Então vamos começar aqui a essa situação. Para muitos, ele é só um nome relevante naquelas aulas de história da escola, sobretudo quando são estudados os movimentos socioculturais da Europa no século XVI. Para aqueles que professam a fé cristã fora da Igreja Católica, contudo, mesmo que não saibam, ele tem uma importância fundamental. Estamos falando de Martinho Lutero, 1483-1546, monge agostiniano, que acabou meio que sem querer promovendo o que ficou conhecido como a Reforma Protestante, um movimento que abriu as portas da religião, quebrando o monopólio da Igreja Católica e permitindo que passassem a existir no mundo ocidental diversas outras igrejas cristãs, meio que sem querer, porque ele próprio nunca pareceu querer romper com a Igreja Católica. Mas, intelectual respeitado que era, ele propôs uma série de mudanças na organização do catolicismo de então. E o que era para ser um movimento intramuros da fé católica acabou o significado de nascedouro de vertentes do cristianismo. Ele abriu uma porta mas ele próprio acabou vivendo a consequência disso. Comenta a historiadora Jaqueline de Souza, professora da Universidade Regional do Cariri e pesquisadora das faculdades EST, a antiga Escola Superior da Teologia, instituição da Igreja Evangélica da Confissão Luterana no Brasil. Ele queria, na verdade, fazer uma reforma em que na cabeça dele seria um melhoramento da Igreja Católica. Lutero não queria criar uma nova igreja. Suas 95 teses foram movidas pelo grande amor que ele tinha pela Igreja Católica. Na época, Lutero era um religioso renomado com respeitável carreira acadêmica. Teólogo e doutor em Bíblia, lecionava desde 1508 na Universidade de Wittenberg, na Alemanha. Estudioso de grego e hebraico, trabalhava numa tradução das Escrituras. Como sacerdote, parecia incomodado com o monopólio da fé da Igreja Católica que detinha, sobretudo porque notou haver uma mercantilização das indulgências. O perdão pleno dos pecados naquele momento histórico vinha sendo negociado por religiosos em troca de pagamentos em dinheiro. Em 31 de outubro de 1517, Lutero afixou 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg. Basicamente, ele questionava esse comércio de graças e o poder absoluto da igreja na fé popular. E afirmava que a Bíblia era o texto primordial que deveria ser considerado acima de qualquer outra autoridade papal. A partir daí, o religioso passou a ser alvo de um longo processo até que, em 1520, o Vaticano determinou sua excomunhão. Se sair da Igreja Católica não estava nos planos do agora ex-monge agostiniano, fato é que o movimento que ele acabou suscitando fez com que surgissem outras denominações cristãs. Nesse sentido, pode-se afirmar que o luterismo foi pioneiro, já que antes dele, no mundo ocidental, o cristianismo era praticado apenas pelos católicos. Lutero promoveu o fim do monopólio da Igreja Católica em relação aos bens da salvação. Pontua o historiador, teólogo e filósofo Gerson Leite de Moraes, professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Isso porque, principalmente ao longo da Idade Média na Europa, o entendimento predominante era de que, para ser salvo, era preciso ser batizado e seguir os ensinamentos da Igreja Católica. Não estar na Igreja Católica era estar no inferno. Era para ser alguém destituído de graças de Deus. Era assim que funcionava o Completa Morais. O lema latino era extra ecclesia nulla salus, ou seja, vigorava a ideia de que não havia a salvação que fosse fora da igreja. Lutero não queria romper com a igreja, mas ele rompe com isso, com essa ideia, e o processo todo leva à sua saída do catolicismo, explica o teólogo. Afinal, depois da publicação das teses do julgamento religioso, Lutero acabou excomungado. Em outras palavras, ele se tornou exatamente isso, alguém que estava fora da igreja, portanto, na condição de não salvo.
Mas o que ninguém imaginava era que ele encontraria apoio de uma elite germânica e em pouco tempo, cerca de 3 ou 4 anos depois, suas ideias já tinham encontrado solo fértil em tantas mentes e corações que numa religiosidade acabou surgindo um movimento que enfim colocou fim ao monopólio católico, diz Moraes. O protestantismo nasceu assim como um movimento plural e sem papa, como pontua o teólogo. E este é o legado de Lutero, um movimento de não obediência ao bispo de Roma, uma religiosidade cristã que não ficava abaixo do guarda-chuva católico. Não era mais preciso ser católico para ser salvo, já que, no novo entendimento, o único mediador entre Deus e os homens é Jesus, e não mais o Papa. Fundamentos. Nesse sentido, completa Moraes, Lutero pôde ser o pai de todas as igrejas que daí surgiram, mas é pai mesmo de todas? Dizer é difícil. O que ele é, sem dúvida, é pai de um movimento que rompe com a Igreja Católica. O fundamento do luteranismo não era mais uma figura absolutista, teórica, no caso o Papa, mas sim a Bíblia, ou seja, os textos considerados sagrados nos fundamentos de Lutero. Há uma centralidade da Bíblia, comenta Moraes. E claro, para contrapor ao comércio das indulgências, a ideia de que a salvação vem da graça divina da fé. Lutero acabou sendo a grande pedra fundamental para o surgimento de outras tradições cristãs, porque ele, entre a Bíblia e a autoridade papal, a primazia era da Bíblia. Pontua Souza. Obviamente que ele, como professor da Bíblia universitário, doutor, ele fazia a interpretação a partir da exégese e da hermenêutica. Ele tinha as regras na cabeça dele e jamais considerava o texto dos pais da igreja, os escritos dos grandes doutores. Lutero era grande, né? Ele foi grande. A historiadora lembra que, por outro lado, essa ideia de incentivar a livre interpretação da Bíblia também impossibilitou leituras equivocadas e interpretações rasas, que perduram até hoje. Lutero tinha na cabeça regras hermenêuticas da interpretação das Sagradas Escrituras e a importância de caminhar ao lado dos doutores da igreja, mas isso abriu o caminho para as demais pessoas. Abriu a caixa de Pandora e ficou incontrolável, diz. Não foi a intenção dele nem criar uma nova igreja, mas ele abriu a caixa de Pandora. Mas os pesquisadores ressaltam que Lutero, mesmo nunca pretendeu sair do catolicismo e mesmo criar uma própria igreja. Existe uma tradição que diz que quando ele estava próximo da morte, a igreja daqueles que seguiam suas ideias já vinha sendo chamada de luterana. Ele não gostava, afirmava Souza. Ele dizia que a igreja era Cristo e não dele. O que seria então a igreja de Lutero? Acho que não existe. Não posso afirmar que tal igreja seja luterana pura e todas as outras sejam versões. Isso não existe por conta da especificidade da própria história de cada localidade e do luteranismo que se desenvolveu, diz a historiadora. Para ela, a razão de não existir uma igreja propriamente seguidora de Lutero é que o norte dos que praticam a religiosidade segundo tal preceito nunca é fundador, mas sim a figura de Jesus Cristo. Por outro lado, ela aponta algumas nuances que seriam características dos luteranos em comparação com os católicos ou cristãos de outras denominações. Abre aspas. Eu diria que a liberdade de consciência, a liberdade de viver a fé, isso é forte no luteranismo. O luterano não aceita um legalismo, mas vive aquilo que ele cria em liberdade por amor, comenta. A ideia natural do luteranismo é a igreja luterana, mas podemos dizer que o movimento inicial de Lutero acabou sendo apropriado e ressignificado por todas as igrejas ditas protestantes, porque essas acabaram de alguma forma também seguindo essa trilha que foi aberta por ele, acrescenta Moraes. Lutero deixou um tesouro que possibilita novas interpretações e ressignificações, porque estamos lidando com esse negócio vivo chamado religião, completa o teólogo. 3 pontos fundamentais para entender. Souza enfatiza que eram 3 pontos fundamentais defendidos por Lutero e que ainda ressoam fortemente em parte das igrejas protestantes contemporâneas. O primeiro foi a defesa da salvação pela fé, pela graça divina, por conta do entendimento que Jesus Cristo se sacrificou em prol da salvação das pessoas. Outra questão é a fundamentação bíblica, que deve ser o norte da religiosidade, e cujo entendimento deve ser feito individualmente por cada um naquilo que costuma chamar de livre exame das Sagradas Escrituras. Não à toa, esse movimento fez a Bíblia, antes comumente restrita ao latim, língua oficial do catolicismo, passasse a ganhar traduções nas línguas praticadas em cada país. Lutero, responsável pela tradução das Escrituras para o alemão, em publicação em 1534, é reconhecido como de suma importância também para a consolidação do idioma ali praticado. Ele é o pai da língua alemã.
o pai da pátria, define a historiadora. O terceiro ponto importante é o entendimento do sacerdócio universal, ou seja, a ideia de que não havia diferença entre clero e fiéis. De Souza. Estes são os três fundamentos, eu diria, do protestantismo raiz, e são presentes em igrejas pentecostais históricas, muito embora elas não reconheçam a paternidade de Lutero. Esse entendimento, aponta a historiadora, é cada vez mais raro, mesmo no meio evangélico. E em quase absoluto, se desconhecesse Lutero. Teólogos e intelectuais protestantes obviamente o conhecem, mas para o povo ele é um completo desconhecido, lamenta. A atualidade. Ao analisar a conjuntura no Brasil e a trajetória de Lutero, a historiadora Souza diz que ele não se identificaria ao observar a evolução desse legado. Isso porque, em seu entendimento, a maior parte das denominações, sobretudo das neopentecostais, e que se baseia na chamada teologia da prosperidade, enveredou para um caminho que nada tem a ver com os princípios de Lutero. O meio evangélico brasileiro hoje é cheio de gurus, de pastores que se determinam basicamente o que as pessoas devem fazer, pensar, inclusive, em quem deve votar, diz. Não há nada mais distante do pensamento de Lutero do que isso. Se Lutero fosse vivo hoje, ele se sentiria muito mais à vontade, excetuando algumas igrejas como a anglicana e algumas ramos metodistas, numa missa católica do que um culto evangélico afirma. Essa é a minha opinião por causa da distância desse evangelicionismo brasileiro em comparação ao que ele entendia ser uma comunidade cristã. Olha o recado importante que essa historiadora deu sobre o que é realmente o luteranismo e o que é o cristianismo em Lutero e o que hoje nós temos.